Olá, pessoal. Eu sou Edivaldo Toledo. Estamos no Isso Pode Ajudar com a doutora Núria Margalef, médica geriatra aqui no município de Jundiaí. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, nós falamos ao longo dos 4 episódios de temas diversos, mas não falamos de uma das principais causas de morte no Brasil, que são quedas. Né? E muitas vezes negligenciadas pelo próprio idoso, né? E às vezes por falta de informação familiar de como adequar uma forma melhor, né, dentro de casa. E essas quedas geralmente são as mais bobas possíveis, mas causam sequelas horríveis, né? Horríveis, de incapacidade momentânea ou permanente até uma cirurgia, que seria desastrosa, ou até mesmo evoluir a óbito. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, é interessante, né, porque a principal causa de morte em idosos são as quedas, né? A gente acha que é AVC, que é infarto, e não é queda. E o principal lugar de cair é dentro de casa, né? No banheiro. No banheiro. Então, a gente fala que são as áreas úmidas, né, molhadas da casa. Então, banheiro, cozinha, às vezes lavanderia, que é onde está mais molhado, e aí o idoso acaba escorregando e caindo. A queda realmente é um momento é uma emergência dentro da geriatria, porque dentro da queda você pode ter desde trincos a fraturas, né, fratura de fêmur, fratura de vértebras, às vezes uma caída sentada você pode fraturar uma vértebra, fratura de braço, de rádio, de clavícula, são as fraturas mais comuns, além do traumatismo crânioencefálico, que é sempre desastroso, né? A gente lembrar que quando a gente tem uma fratura, a grande maioria dos idosos, 1 ano depois da fratura, praticamente 60%, 70% dos idosos vêm a óbito no primeiro ano pós uma fratura de fêmur. É uma tragédia. Sim. Tá? Por quê? Por causa das incapacidades, né? Quando você tem um traumatismo craniano, por mais leve que ele seja, subiu no banquinho para mexer no armário e caiu, né? Bateu a cabeça numa quina, por exemplo, e às vezes parecia um acidente bobo. Um idoso ele pode fazer um hematoma subdural até 6 meses depois dessa pancada. Então tem que ficar muito atento. E um hematoma subdural pode levar a óbito também. Né? Uma fratura de vértebra, você vai ficar imobilizado ali pelo menos 3 meses. Nisso você pode abrir uma úlcera de pressão, você pode fazer uma trombose, você pode fazer uma embolia pulmonar, você pode abrir um quadro depressivo, você pode abrir um quadro ansioso, você pode perder a musculatura e não voltar a caminhar. Então a gente fala que queda e é uma coisa prevenível. Sim. Né? Então assim, tem que tomar muito cuidado, tá? Perfeito. O que eu percebo dentro do atendimento domiciliar, que sempre são aquelas mesmas causas, né? É o tapetinho, é o chinelinho e, às vezes, a desorientação, por falta de uma hidratação adequada, a polifarmácia, como nós falamos. É de fato isso que acontece dentro do consultório? As principais causas são essas que você falou. Desidratação é uma causa bem importante, porque o idoso bebe menos água, né? A polifarmácia, porque você vai usando e vai comprando e vai tomando, às vezes, de vários profissionais diferentes. Um remédio começa a interagir com o outro, você pode ter uma tontura, né, uma vertigem e cair. Mais as infecções urinárias subnotificadas. Subnotificadas, a infecção urinária em mulher é muito comum, né? E às vezes coisas bobas, pegou uma gripe já é o suficiente para deixar um idoso mais instável, ele tem uma tontura. O Covid, né, doutora? O Covid deixa a pessoa muito desorientada. Muito. Outras coisas muito importantes, pequenos degraus dentro de casa. Então, às vezes, essa mudança, né, de um ambiente para o outro, tem um degrauzinho, né, uma soleirinha, é o suficiente para o idoso tropeçar no soleirinho e cair. Coisas muito importantes também, o idoso ele tem menos acomodação à luminosidade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ele sai de um ambiente um pouco mais escuro, vai para um ambiente um pouco mais claro, isso pode dar uma mudança e ele se desorientar, cair, se machucar. Então são pequenos cuidados que um profissional adequado pode te dar orientações para que você adeque melhor o seu ambiente. Né? Outra coisa muito importante, os idosos têm muita mania de quando não consegue levantar do vaso, se prender na pia. E a pia pode vir junto com o idoso. Pode, principalmente aquelas externas. Exatamente, né? Ela não foi feita para você usar. Então é importante que você coloque uma barra de segurança para esse idoso se fixar. Tudo isso um profissional pode te orientar como adequar o seu ambiente. São adequações simples, né? E que vão diminuir muito os riscos de uma queda.
Sim, evitam uma hospitalização, uma cirurgia, até mesmo uma morte súbita. Exatamente. Estamos vivendo mais. Isso é um desafio ou é uma conquista que nós, como sociedade... Eu acho que isso é os dois, né? É um privilégio, isso é uma conquista que a humanidade está tendo, cada vez a gente vive mais e vive com qualidade de vida, com autonomia, então isso é um ganho incrível, mas é um desafio principalmente para a parte pública, né? Para a sociedade, para os governos, como adequar os ambientes, como adequar culturalmente as pessoas ao envelhecimento, né? Hoje em dia a gente tem muito isso do preconceito do idoso, né? Em relação ao idoso, né? O idadismo, Sim. né? Achar que o idoso ele não pode fazer determinadas coisas. Então, isso é cultural, a gente precisa mexer. Em compensação, a gente também tem que, do ponto de vista social, socioeconômico, melhorar os serviços de saúde, melhorar a atenção primária, exatamente para que a gente tenha um acompanhamento preventivo e de orientação para que esse idoso possa evoluir e envelhecer com mais saúde. Então, é dos dois, né? É tanto um privilégio como um desafio. O que você espera na nossa área de atendimento na gerontologia e geriatria daqui 20 anos, doutora? Porque há 20 anos atrás, eu não tinha ideia do que nós iríamos enfrentar hoje. O que você imagina? Há 20 anos atrás, uma pessoa morria por volta dos seus 60 anos. Sim. Hoje, a nossa idade média já é, para as mulheres, 76, né? 2050, a gente vai simplesmente duplicar a quantidade de idosos, né? A gente vai ter muito idoso e a nossa população vai ser mais velha do que é hoje. Então, a gente vai ter mais velhos do que jovens. Daqui 30 anos, não é muito não, é daqui a pouquinho, nós ainda... Eu serei essa expectativa. Nós seremos esses, se Deus quiser, seremos Sim. esses idosos aí, né? O problema é exatamente isso, a nossa pirâmide está mudando. Estaremos aqui, me chama, hein? E aí, estaremos dois gagazinhos aqui. E aí... a pirâmide está invertendo, nós vamos ter menos jovens e muito mais idosos. Então, nós temos que pensar que a área da geriatria e da gerontologia só tem a crescer, né? Hoje em dia, a gente tem muito poucos profissionais nessa área. Escassos. O Brasil é muito grande. A grande maioria dos profissionais de gerontologia e geriatria estão todos localizados na região sudeste, a grande maioria. Olha o tamanho do nosso país, né? Então, assim, nós temos muito o que crescer, é uma área que está em grande avanço e a medicina está evoluindo muito, as tecnologias estão trazendo grandes avanços que podem ser usados para o envelhecimento, então a gerontologia também só tem a ganhar. Onde entra, ou onde deveríamos iniciar um projeto de vida de envelhecimento trazendo a medicina preventiva? Porque a medicina preventiva ela só é acionada quando nós perdemos o controle. Infelizmente, é cultural. Não adiantamos... Isso do ser humano, né? Isso. Pelo menos na nossa cultura é assim. Onde que nós deveríamos iniciar essa medicina preventiva? O ser humano, ele só começa a prestar atenção na saúde quando ele perde a saúde, né? E a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente. A gente tem que começar a cuidar da saúde quando a gente ainda tem saúde. Então, a gente fala que a saúde você tem que cuidar desde sempre, né? A prevenção tem que começar desde lá do bebê, né? Desde a barriga da mãe você tem que começar a prevenção, né? O que você come, como é que você vai educar esse ser humano. Então, ter os investimentos, né? Investimento em atividade física, em dieta, na sua parte financeira, tudo isso tem que vir, eu acredito que da base mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que começar isso lá no projeto escolar, ensinar que nós somos crianças, mas que um dia seremos velhos. Sim. Então, já aprender que para você se tornar um velho bacana, você tem que ter uma alimentação saudável, atividade física, que você tem que ter um investimento, educação financeira, né? Isso tem que começar lá na escola, que você tem que estar com as suas vacinas em dia, que você tem que ir regularmente ao médico, que tudo isso é importante, que você tem que estar atento à sua rede de apoio, e eu acho que isso tem que começar lá na escola, sabe? Mas eu acho que isso é uma coisa um pouco utópica. Então, hoje em dia, eu falaria para você que o ideal da gente é começar a se cuidar, procurar um médico, mesmo que seja uma vez por ano para fazer um check-up, a partir dos 30 anos.
Comece com um check-up anual e esse profissional vai te conduzindo e depois vai te orientando, olha, isso a gente vai fazer esse ano, aquilo aquele ano, vai te orientar quais são as vacinas mais adequadas para a sua Sim. idade, se ele achar que precisa de um outro profissional, um nutricionista, um educador físico, ele também vai te orientar. Exames de mapeamento. Exames de mapeamento, de check-up mesmo, né? O que é adequado para cada faixa etária. O que eu tenho que investigar numa pessoa de 30 anos? O que eu tenho que investigar numa pessoa de 40? E quando ela chegar aos 50? Né? Uma pessoa que é especializada em envelhecimento, ela vai saber o que procurar em cada faixa etária. Não vai ficar disparando para todos os lados, né? Sim. É polêmico o que eu vou perguntar. Jundiaí está preparada para o envelhecimento, doutora? Não, infelizmente não. O Brasil não está preparado para o envelhecimento, né? Jundiaí é uma cidade atualmente com muitos velhos, como você mesmo disse, 90 mil idosos. 90 mil né? idosos. Muitos idosos, a grande maioria octogenário e nonagenário. Nós temos muitos centenários em Jundiaí. Jundiaí tem que investir um pouco mais nessa população idosa, principalmente no atendimento primário. Né? Acho que a gente tem que aumentar as redes de atendimento, principalmente com profissionais especializados na área, com gerontólogos e geriatras, porque isso diminui muito a quantidade de internações e diminui automaticamente o custo para o serviço público. Né? Eu acho que isso é uma ideia que a gente tem que estender para o Brasil, mas Jundiaí é uma cidade muito rica, né? E uma cidade que tem que valorizar os seus idosos. Então, assim como valoriza as crianças, faz o parque para a criança, faz muitas coisas para as crianças que eu acho interessantíssimo, é agregar essas crianças a interagir com esses idosos. Né? Hoje a gente sabe que ter essa ligação idoso com criança é um ganho para os dois lados. E também trazer um sistema de saúde mais adequado para essa população. Vai trazer muito menos custos a nível hospitalar. A gente investir na rede primária fundamental para você ter uma população bem cuidada, longeva e saudável. O investimento na atenção primária, ela reflete muito rapidamente na deshospitalização Muito e rápido. na não hospitalização. Muito rápido. Né? O poder público ele precisa ter consciência disso. E sai muito mais barato fazer investimento na atenção primária. Né, fazendo os centros de acolhimento, de atendimento a pessoas com 60 a mais, vai ter reflexos muito positivos dentro da nossa rede hospitalar. Você fazer um serviço de atenção primária com prevenção, vacinação, educação com atividades de grupo, atividades sociais, atividades físicas, que são coisas de baixo custo, vão te trazer altas economias, principalmente na parte hospitalar, que é uma parte que a gente sabe que em Jundiaí está muito sobrecarregada. Sim, São Vicente sofre com isso. Muito. Muito. Doutora, o que você aconselha para uma pessoa que tenha consciência que ela vai envelhecer? Como que ela deve procurar? Sem muitos grandes recursos, qual que é a base? O feijão com arroz. O básico é isso que a gente falou, atividade física. Quando a gente fala atividade física, você não precisa pensar necessariamente em academia. Você pode fazer uma caminhada diária, você pode manter seu corpo com movimentos. Hoje a gente tem vários lugares em praças que tem aula de Tai Chi Chuan, né? Você pode frequentar, você pode ir num posto de saúde que você saiba que tem uma ginástica para terceira idade, você pode fazer uma caminhada, não gosto de fazer ginástica, então vai fazer uma caminhada, né, meia hora todos os dias, se tornar ativo, tomar sol, comer bem, né? Tentar ter uma rede social, então conversar com os vizinhos, se tornar útil, então seja voluntário em algum lugar, doe uma hora do seu dia para uma vez por semana, você vai fazer amigos, vai se sentir mais útil, vai perceber como você é útil para a sociedade, independente da idade que você tem, e procure um profissional de saúde para fazer seus exames com regularidade, para ver se você não é hipertenso e não sabe, para saber se você é diabético e não sabe, para você cuidar do seu colesterol se necessário, para fazer seus exames preventivos, cuidar da sua saúde preventivamente, e envelhecer com autonomia e com qualidade de vida, porque a ideia do geriatra não é fazer você viver mais, é fazer você viver bem o tempo que você tem para viver. Então, se for para você viver 100 anos, que você viva muito bem. Mas se for para você viver 60, também que você viva muito feliz esses 60. Essa é a nossa intenção, você viver o tempo que você tem para viver, mas com felicidade, com autonomia. Viver mais cada dia, mas com vida. Com vida. Com vida. Que tem um ponto que também não abordamos ao longo dos 5 episódios,
que foi sobre o paliativo, Sim. né? Que é um tema muito sensível, muito, às vezes, incompreendível ainda para a população. A população ainda não tem muito essa compreensão, acha Sim. que está atrelado à finitude, não necessariamente. Não. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Paliativos é uma paixão explícita minha. Então, assim, cuidados paliativos, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito. Eu sempre brinco porque quando você fala paliativo, fica parecendo que é o chiclete no pneu furado, né? É a gambiarra. Não é. Tá? Paliativo é um profissional que tenta dar qualidade de vida para você quando você tem uma doença ameaçadora da vida. Lembre-se que todas as doenças são ameaçadoras da vida. Claro que tem doenças mais, outras menos. Mas um hipertenso mal cuidado, ele também é uma doença ameaçadora da vida, né? E quando você vai num profissional que cuida da sua pressão, ele está paliando você também, ele está cuidando de você. Então, o paliativista, ele tem por função cuidar de você num aspecto total, né? Tanto no aspecto físico, como no aspecto emocional, entender quais são as angústias que você pode estar passando num momento muito difícil, por exemplo, num tratamento oncológico. Preciso estar num tratamento oncológico que não tem mais cura? Não, desde o começo de um diagnóstico de câncer, você tem as suas questões, você vai ter sintomas por causa da sua quimioterapia, você vai ter suas questões emocionais, você vai estar passando num grande sofrimento emocional, talvez o seu tratamento quimioterápico te traga algum distúrbio de sono. O paliativista, ele vai poder te acolher em todos esses aspectos. Então, vai poder te ajudar no controle dos seus sintomas físicos, no controle dos seus sintomas emocionais, vai poder conversar com seus familiares para que eles possam te dar o melhor suporte possível, vai poder conversar com o seu oncologista, ou com o seu neurocirurgião, ou com o seu cardiologista, se você tem uma insuficiência cardíaca muito grave, para que em conjunto vocês procurem o melhor controle dos seus sintomas e que você possa passar pelo tratamento curativo ou um tratamento não curativo da melhor maneira possível. O paliativista, ele deveria estar em todos os tratamentos de doenças muito graves, desde o seu princípio, né? Para exatamente te trazer esse suporte e para que você possa passar por esse tratamento da melhor maneira possível e com o menor sofrimento possível. Então, essa é a função do paliativista. Nem todo paciente em fase final de vida é o paciente que vai estar com o paliativista. O paliativista pode estar desde o começo, te ajudando exatamente num tratamento que seja curativo e te ajudando a passar por ele da melhor maneira possível. Certinho. Muito boa explicação, doutora. Com certeza quebrou muitos tabus sobre o paliativo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço sempre. Muito obrigada pelo convite. Espero outros. Vão ocorrer. Até o processo de envelhecimento nosso. Se Deus quiser, estaremos velhinhos aqui, nós dois. Falando sobre a importância de se cuidar. Exatamente. Tá? Doutora, como que fazemos para localizá-la? Redes sociais, vocês me encontram facilmente. Perfeito. O telefone dela também vai aparecer aqui. Visitem o consultório dela. Venham tomar um café comigo, vai ser um prazer. Pelo menos uma vez ao ano. Muito obrigado novamente, doutora. Até a próxima. Se Deus quiser. Fechamos setembro, espero ter contribuído. Espero não, tenho certeza que foi muito proveitoso esses 5 episódios sobre o processo do envelhecimento com a doutora Núria. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato no nosso WhatsApp, é 11 94007 5391, no meu Instagram, @edivaldo.toledo, ou no Instagram da empresa, @cuidare a saúde. Toda segunda-feira, às 15 horas, eu estarei aqui. Até mais. Tchau, tchau.